Já pega aí a tua Bíblia, então, em nome de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Pronto. Atos 21, versículo 8. Quem encontrou, diga amém mais uma vez. Diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Indemorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos, coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê, amados, nessa noite, a revelação dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo, vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Mais uma vez, o escritor aqui fala na primeira pessoa. Como nós falamos aqui, Lucas foi o escritor do livro de Atos, segundo os eruditos, os teólogos, ele que era grego, e esse episódio ele estava com o apóstolo Paulo. Nós falamos algumas semanas atrás, quando o apóstolo Paulo estava junto com Lucas, eles viajam para Jerusalém, e o apóstolo Paulo, para mostrar que cumpria a lei, ele fez e pagou o voto de Nazireu para aqueles irmãos. Quem lembra disso aí? Esse episódio aqui foi alguns dias antes. Eles estavam em Cesareia. Cesareia já era Israel, mas ainda não era Jerusalém. Eles estavam a caminho de Jerusalém. E ficaram na casa de Filipe. Quem lembra aqui do Filipe? Filipe, aquele diácono que foi levantado logo no início da igreja. O apóstolo Pedro, junto com os outros apóstolos, levantaram o Filipe, o Estevão e mais 5 pessoas. Então eles chegam na casa do Filipe e ficam ali alguns dias, mas a sua intenção era ir para Jerusalém. Havia um intuito de chegar lá. Então chegou ali um profeta. Vamos ver aqui. Versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Olhe para mim aqui. Nós estamos falando do Novo Testamento. Pastor, então há profetas também no Novo Testamento? Sim, Ágabo era um deles. Então quando ele entrou na sala, e ele viu todos aqueles irmãos preparados para a viagem, com aquelas malas, acessórios, bolsas, ele olhou exatamente para Paulo e pediu a sua cinta. Aí com a cinta do apóstolo Paulo, ele amarra as suas mãos aos pés, e ele fala assim para todos: olha, é dessa forma que o dono desse cinto vai estar se ele for para Jerusalém. Isso diz o Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, se você fosse o apóstolo Paulo,
e viesse um profeta e falasse para você: olha, o Espírito Santo está dizendo que se você for para Jerusalém, é dessa forma que vão tratar você, vão amarrar você, os pés e as mãos. Eu pergunto para você: você iria ou não? Não? Ninguém iria aqui? Mas ele foi. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Apesar do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo falar para ele que ele seria preso em Jerusalém, o Espírito Santo não proibiu ele de ir. Amados, há certas situações que o próprio Espírito Santo, ele vai demonstrar para você que o que você vai fazer não vai ser tão fácil, mas ele quer que mesmo assim você faça. Hoje mesmo à tarde, estava falando sobre esse assunto, e uma pessoa deu o testemunho dela aqui, falando sobre a sua família, que aquela pessoa muito jovem foi abandonada pelo pai, e algumas pessoas diziam para ela, o pai dela estava com câncer: olha, vá visitar o seu pai antes dele morrer. Então a questão do perdão, a Bíblia, ela fala para você perdoar, sim ou não? É para perdoar ou não? É para buscar a reconciliação ou não? Mas não diz que é fácil. Compreendeu? Essas coisas, irmãos, não são fáceis. Mas há situações que você vai ter que resolver. O que foi que disseram para ele? Paulo, olha, é dessa forma que a pessoa vai estar. Vamos ver aqui no versículo 4, capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, o Espírito aí está com E maiúsculo ou E minúsculo? Está maiúsculo? Aqui, ó. Diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quem já passou por uma situação como essa? Um amigo seu, ou uma pessoa da família, você tem que resolver algo, você sabe que aquilo ali é importante, é o próprio Espírito Santo que está falando para você que tem que ser resolvido daquela forma, não pode deixar para depois. Aí chega uma pessoa e fala para você: não vá, é melhor você não ir. Quem já passou por uma situação como essa? Acredito que todo mundo já passou. E aqui no versículo 12, capítulo 21, versículo 12: e ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Olhe para mim aqui. Então todos naquela sala, na casa do Filipe, chega esse profeta e fala: olha, o dono desse cinto, vai acontecer com ele essa demonstração que eu fiz. Foi um ato profético que ele fez. Alguns profetas também do Antigo Testamento sempre faziam isso, um ato profético. Então vai acontecer isso com esse homem, o dono desse cinto. Então todos naquela sala amavam a Paulo, sabiam da importância da vida do Paulo, o que ele representava para o Evangelho. Então o próprio Lucas vai pedir para Paulo: Paulo, não vá. Olha, vamos adiar a viagem, vamos deixar para fazer essa viagem depois, é muito perigoso. Aí vamos ver o que o apóstolo Paulo respondeu para eles. Versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Diga amém.
Quem está pronto aqui? Quem está pronto aqui? Vamos lá, levanta a mão aí. Pastor, eu estou pronto até para morrer pelo Evangelho. Cadê? Não vai levantar a mão não, tu aí? Então eles queriam que ele não fosse. Mas o apóstolo Paulo falou: olha, eu estou preparado para ser amarrado, para ser preso, para ser torturado, porque tem um objetivo maior. Até falei sobre isso aqui. Há coisas que a gente vai fazer que, por mais que doa, tem um objetivo maior. A gente não vai compreender, mas não fica aquele impulso dentro de nós? Irmão, não dá para voltar atrás, não dá. Aquela pessoa que ela está no Evangelho, ela não pode voltar atrás. Pastor, mas vai doer. Ele não desistiu. Aqui no capítulo 20, ó. Capítulo 20. E o versículo 22, olha o que ele vai dizer, ó. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Todos já avisaram para ele: em Jerusalém está perigoso, Paulo. Meu amigo, mas a obra de Deus, o Evangelho, é para aquela pessoa que tem coragem. Você já morreu para o mundo, irmãos. Você não vai fazer bobagem, é para o escândalo. E eu pergunto para você, olha aqui, e quantas vezes você já fez? Quantas vezes você quase perdia a vida? Por causa de bebida, por causa de drogas. Pastor, quantas bocadas eu frequentei. Eu pergunto para você, não é perigoso não na bocada? Na madrugada? E você estava lá, e virava a noite, e era semanas, e agora você está no Evangelho. Agora você tem o Espírito Santo de Deus, porque a pessoa era a droga que trazia alguma satisfação para ela e motivava ela até para fazer um monte de bobagem. Mas agora você tem o Espírito Santo de Deus. Aí aqueles irmãos decidiram o quê? Não vamos convencer ao apóstolo Paulo, que seja feita a vontade de Deus. Olha aqui, ó, capítulo 21 e o versículo 14. Quem encontrou? E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amados, que seja feita a vontade de Deus. E pastor, o apóstolo Paulo foi para Jerusalém? Você vai ler o resto em casa agora. Fica para você. Você vai ver se ele foi ou não. Você acha essa história parecida com qual história? Com a história do Senhor. Ele também estava, amados, caminhando para Jerusalém. E o que foi que ele falou para os seus discípulos? Olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, e eu vou ser preso, e eu vou ser crucificado. Aí o apóstolo Pedro, o que foi que falou para ele? Da mesma forma que aqueles irmãos não queriam que o apóstolo Paulo viesse a morrer, ele também não queria que o Senhor, ele morresse. Só que o apóstolo Paulo, aquelas pessoas que estavam como Paulo, como também o apóstolo Pedro, eles não tinham a visão espiritual. A pessoa que tem a visão espiritual, irmãos, poucas pessoas vão compreendê-la. É até difícil, amados, você tratar com pessoas carnais. É muito difícil. Você se aborrece, porque parece que você está falando com uma pessoa, com essa parede aqui, ó, porque aquela pessoa é carnal. Então o próprio Senhor, vamos lá, Evangelho de Mateus. E é interessante que ele vai falar também para o Pai: que seja feita e não a minha. Pastor, onde o senhor quer chegar? Daqui a pouco eu falo para você. Em primeiro lugar, é esse ponto. Há coisas que você vai ter que fazer, irmãos,
que tem que fazer e pronto. Nem que você tenha medo. Nem que todas as pessoas que amam você digam para você não fazer. Mas você sabe que é Deus que está pedindo para você fazer. É perdoar alguém. É dar um abraço em alguém. Essas coisas parecem ser tão fáceis. Mas quando é uma pessoa da família, quando é um pai, quando é uma mãe que humilhou o filho, como a irmã falou aqui hoje à tarde, para ela não foi fácil não. E você não acha que quando ela chegou na casa do pai dela, ela foi bem recebida não. Irmãos, essas situações são difíceis. A Bíblia diz para você fazer, mas não diz que é fácil não. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Tem que ser maior do que as tuas emoções. Aqui, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17. Quem encontrou aí? Olha como as histórias são bem parecidas, ó. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém. Olha para mim aqui. Para onde é que o apóstolo Paulo estava indo? Jerusalém. Tudo é Jerusalém, irmãos. Você sabia que a história do mundo, o ponto final do mundo será em Jerusalém? Você sabia disso? É lá que as coisas irão acontecer. Vamos lá. Chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e os entregarão aos gentios para que deles escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Imagine você, se você soubesse que seria morto, seria traído pelas pessoas que você mesmo ajudou, seria traído por um daqueles que estavam com você. Quem iria fazer isso? Aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que sabe que a sua missão é o principal, irmãos. O nosso chamado, irmãos, é mais importante do que tudo. Às vezes o que nós vamos fazer, nem o nosso próprio cônjuge vai nos entender, mas é algo maior, e às vezes o Senhor Ele nos pede. Aqui, Evangelho de Lucas, vamos lá. Então, da mesma forma que o Senhor, o apóstolo Paulo também não tinha medo de morrer não. O que ele queria era cumprir a sua missão diante de Deus. Ele não tinha medo de morrer. O que ele queria cumprir era a sua missão. Diga amém. Aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 42, ó. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha para mim, o que foi que aqueles irmãos disseram quando viram que não iam convencer o Paulo? Pois Paulo, que seja feita a vontade de Deus. É a vontade de Deus, amados, que no final prevalece. Vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu ainda vou falar de um ponto importante, e esse ponto tem a ver com você. Tem a ver comigo, pastor? Tem a ver. Aliás, com todos nós. Vou já falar, quero só terminar essa parte aqui sobre o Senhor e sobre Paulo, depois vai partir para nós também. O que essa palavra tem a ver comigo? Vamos já descobrir. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 15. Quem encontrou? Diga amém. Encontraram? Diz assim, ó: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo,
e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Olha o que ele diz, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E graças a Deus por isso. Poucos que estavam com o apóstolo Paulo entendiam isso, nem mesmo Lucas. O apóstolo Paulo estava em uma condição com o Senhor superior a todos aqueles homens. E essa condição, amados, tem aquela pessoa que busca o Espírito Santo, busca fazer a vontade do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo. Mas agora tem uma coisa: para onde eles estavam indo? Para onde que eles estavam indo? Pergunte para essa pessoa aí, olhe nos olhos dela e pergunte para ela: e você está indo para onde? Pergunte aí para ela: para onde é que você está indo, irmãos? Para onde é? Diga glória a Deus por isso. Nós estamos indo para Jerusalém, irmãos. Só que nós vamos encontrar oposições. Isso o Senhor, Ele já tinha dito. Eu não posso desviar o meu caminho não. Pastor, mas olha, tem problemas. Meu amigo, se você deixar de fazer as coisas de Deus por causa de problemas, compreendeu? Então, eu estou indo para Jerusalém. Quem está indo também aí? Levanta a mão aí. Então, meu amigo, entenda bem. Se para o Senhor ele chegou até a morrer, o apóstolo Paulo, ele foi preso, açoitado em Jerusalém. Não morreu em Jerusalém, segundo os teólogos, morreu em Roma, mas morreu pregando o Evangelho. Então nós também vamos para Jerusalém, irmãos. Nós estamos caminhando para lá. Mas para chegar até lá, meu amigo, muitas dificuldades nós teremos. Mas quando temos o Espírito Santo, irmãos, não podemos temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Diga amém. Vamos finalizar aqui. Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quem encontrou aí? Ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diga amém por isso. Então, irmãos, nem todos vão entender você. Até quem está do teu lado. Aquelas pessoas estavam com Paulo. Ah, Paulo, se você for, olha, você vai ter que ir, a gente vai ficar aqui. Muitos falaram assim. Poucos que foram com Paulo. Mas é sempre assim, amados. Quando você tem uma visão espiritual, você tem que seguir essa visão. Mas não queira, não seja bobo de acreditar. Não seja tolo de acreditar que todos terão essa visão. Mas siga a visão. Siga, amados, o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te dar a tua vitória. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.